A maior parte das pessoas que têm doença inflamatória intestinal, elas estão realmente perdidas sem saber o que comer, especialmente durante a fase de crise. A gente vai entender um pouquinho disso nesse vídeo. E assim, o paciente ele não entende direito, né, o seu processo de diagnóstico, não fica muito claro. Ele vai na internet buscar informações, o que é válido. Ele vai nas redes sociais, ele vai no Google, ele vai no YouTube, e ele acaba encontrando informações extremamente confusas, né? E que só focam em eliminação, né? Você tem que eliminar isso, você tem que eliminar aquilo, né? Você tem que... É como se ele precisasse sobreviver com uma pequena lista de alimentos por praticamente toda a sua vida. Nesse vídeo, eu quero te passar alguns conselhos para que, se você estiver nesse momento dessa fase de crise, que a gente também chama de fase de atividade, você possa implementar para conseguir melhorar a saúde do teu intestino e passar por ela com, digamos, mais qualidade, sem sofrer tanto com sintomas, reduzir a tua carga inflamatória intestinal, entre outros. Você vai ver que eliminações são realmente necessárias, porém, não por toda a vida. E é isso que eu percebo, olhando aqui na minha prática clínica mesmo, que os pacientes, eles acabam criando como se fosse um padrão alimentar de eliminação durante toda a sua vida. Só que isso vai gerando efeitos colaterais no médio e longo prazo que podem até piorar ainda mais a doença inflamatória intestinal. Por exemplo, você não vai recuperar o teu peso, você vai ficar com déficit de várias vitaminas, vários nutrientes, entendeu? E fora outras questões, só para você entender que eliminação, sim, pode ser necessária nessa fase de atividade, porém, ela não é por toda a sua vida. Essa eliminação é temporária, mais especificamente nessa fase de atividade da DI, certo? Então, depois que você sai dessa fase de atividade, que a gente vai já conversar sobre isso bem, né, brevemente aqui para você entender, você começa a fazer, né, você sai da crise, digamos assim, para ficar mais fácil entender, e você começa o processo de introduções. Entendeu aí? Então, por exemplo, um exemplo mais simples de todos aqui, que muitas pessoas nem acreditam que isso é possível. Durante a fase de crise é prudente realmente evitar a lactose, né? Os alimentos que contêm lactose, os laticínios. Mas quando você sai dessa fase de crise e entra em remissão, ou quando você vai melhorando, nem precisa entrar em remissão muitas vezes ainda. Quando você vai melhorando o seu conjunto de sintomas, você consegue reintroduzir, né, novamente, alimentos que são laticínios, entendeu? Então é só para você entender que não é um corte, né, não é uma restrição que deve ser seguida durante toda a tua vida. Mas vamos lá com calma. Aqui eu trouxe alguns tópicos que eu acho que vai fazer muito sentido para ti, né, para que você possa implementar na sua prática. Eu quero começar aqui te explicando que as doenças inflamatórias intestinais, ela é um ciclo, né, na verdade. E esse ciclo existe em duas fases, tá certo? Existe aquela primeira fase, vamos chamar assim, que é a fase de atividade, também chamada crise. E nessa fase de atividade aqui, o que está acontecendo? A carga inflamatória do intestino está alta, né? Aí, como essa carga inflamatória está alta, né, por conta dos processos de inflamatórios mesmo que estão acontecendo lá, porque a doença inflamatória intestinal ela é exatamente isso. Ela é uma doença imunomediada, ou seja, o sistema imunológico ele é ativado de forma desordenada, digamos assim, e você está lá sempre em processo de inflamação no intestino. Então, essa carga inflamatória, quando ela está lá alta, vai começando a aparecer um conjunto de sintomas. Então, carga inflamatória alta começa diarreia, que te leva a perda de peso,
tu não consegue absorver direito os nutrientes e vem as dores, por exemplo, articulares, que são sintomas extraintestinais que a gente chama. Então aparece um conjunto de sintomas que vai piorando a qualidade de vida desse paciente e vai também piorando a saúde dele, né? Você vai emagrecendo, vai ficando com deficiência de vários nutrientes, como eu falei, enfim, tá? Então, nesse momento aqui, o intestino, ele fica sensível ao que é que acontece. Como ele está sensível, ele não consegue, nesse momento, digerir nem absorver certos alimentos. Por exemplo aqui, carne vermelha. Durante a fase de atividade intensa, como o intestino está lá inflamado, se você comer uma grande quantidade de carne vermelha, entenda, essa carne vermelha ela não consegue ser bem digerida, né, processada nem absorvida. Aí você piora os sintomas. Aí o que as pessoas acham? A carne está inflamando o meu intestino, mas não é verdade. É o seu intestino que naquele momento não consegue processar direito a carne vermelha. Eu tenho vários casos de pacientes que nessa fase realmente não conseguem tolerar, mas quando começam a melhorar essa carga inflamatória, ela vai baixando, que você faz isso com o quê? Medicação mais dieta. Hoje a gente tem vários estudos e aqui eu posso comprovar na minha prática clínica que os alimentos sendo escolhidos de forma correta, você seguindo um padrão alimentar, seguindo um padrão alimentar mais anti-inflamatório, você vai conseguindo sim reduzir essa carga inflamatória e, consequentemente, você vai melhorando, entendeu? Então, você, a partir do momento que vai melhorando, a sua carga inflamatória ela vai baixando, você começa a ficar com o intestino mais normalizado e você começa a voltar a comer alimentos que antes você não conseguia. É por isso que, repito, não faz sentido haver uma restrição por toda a sua vida. Essa restrição ela tem que acompanhar, digamos, a tua carga inflamatória como ela está e o teu conjunto de sintomas. Então essa é a fase 1, que, querendo ou não, realmente é uma fase que vai exigir eliminações, porém pontuais, gosto de pensar assim, e temporais, ou seja, tem tempo para começar, tem meio, tem fim. A outra fase, que é aquela fase que todo mundo quer chegar, que é onde, repito, você faz teu tratamento com medicamento, dieta, mudança no teu estilo de vida, aí você entra na fase de remissão. O que seria a fase de remissão? Seria o silenciamento da inflamação intestinal. Então essa fase aqui é como literalmente essa carga inflamatória, ela nem só reduzisse, ela sumisse mesmo. E o paciente, todos os sintomas somem, ele fica 100% e ele tem uma vida praticamente normal, tá? Então assim, é uma fase que a gente quer que o paciente chegue, que a gente faz de tudo para ele chegar lá. Mas quando você chegar aqui, você não pode literalmente chutar o pau da barraca. Você tem que ainda seguir um estilo de vida saudável. Isso não quer dizer que você não vá retirar momentos da sua vida para fazer ali uma refeição livre. Você vai tirar um sábado para comer em família ali uma pizza, com os amigos. É possível fazer isso. Só que, obviamente, de uma forma ordenada, né? Então é só para você entender. Hoje a gente vai focar exatamente nessa questão da fase de atividade, onde eu quero agora te passar o que é que você vai precisar fazer, vai priorizar para que você controle esses sintomas e possa passar por ela de uma forma mais agradável, para realmente te ajudar nesse processo de baixar a tua carga inflamatória, melhorar sintomas e que você vá pouco a pouco se aproximando da remissão. Não é possível prometer uma remissão em 30, 40 dias, 3 meses, 6 meses, um ano, não é. Mas isso aqui já é um primeiro passo para que você possa fazer, tá? Então eu separei aqui, ó. Eu botei aqui, ó, carboidrato, proteína, gordura, hidratação, lactose, glúten. A gente vai falar sobre esses 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? De uma forma bem pontual. Isso aqui não vai ser uma dieta que eu vou fazer ao vivo, né? Mas só para você entender, tem um direcionamento, assim. O que é que eu posso comer aqui? Então vamos começar pelos carboidratos. Você não vai precisar cortar os carboidratos. A verdade é essa. O que é que você vai precisar fazer?
focar em carboidratos ricos em amido e fibras solúveis. Por quê? Solúveis. Acenda aqui. Por quê, pessoal? Porque essas fibras solúveis e esse amido, eles são extrema digeríveis. Ou seja, teu intestino ele não tem muito trabalho para digerir isso aqui. E repito, você na crise está com um intestino sensível, né? Eu te falei que ele não está dando muito conta do recado. Então, esse tipo de carboidrato que tem amido e fibras solúveis, ele é fácil de você digerir, de absorver. E além disso, ele, além de ser extremamente digeríveis, né, que são fáceis de você processar eles têm uma tendência de, vou falar aqui de uma maneira fácil, prender o intestino. É o que muitos de vocês precisam fazer nesse momento, né? Porque um dos sintomas mais comuns aqui, né, é a diarreia. Então, diarreia não é legal, porque você, quão pior é a frequência de idas ao banheiro. Eu conheço pessoas que durante a crise vão 5, 10, 15, 20 vezes, acredite. Quanto mais você está indo ao banheiro, né, com essa frequência alta, isso significa que você está desidratando, está jogando água do teu corpo fora, isso não é bom para ti. E você também não está conseguindo absorver nada, porque não está dando tempo. O alimento entra, ele já sai na forma de diarreia. Então esses carboidratos aqui ricos em amido, eles ajudam exatamente a prender, tá? É por isso que eu gosto muito de trabalhar alguns alimentos que tem esses dois componentes, amido e fibras solúveis. Aí eu vou citar aqui alguns exemplos. A batata inglesa. Pega a batata inglesa, cozinha ela, retira a casca dela, amassa ela com garfo. É um excelente alimento que tem esses dois componentes. Cenoura também, mesmo esquema, sempre cozida, sem casca. Arroz branco, por exemplo. A gente também tem aqui a maçã, sem casca, tá? Porque a casca já tem um outro tipo de fibra. Vou colocar aqui, ó. A casca já tem outro tipo de fibra que a gente chama de fibra insolúvel. E essa fibra insolúvel, ela já acelera o trânsito do intestino, que não é legal, porque se você já está com diarreia, tu acelera ainda mais esse trânsito, você vai piorar essa diarreia. Então você tem que evitar esse tipo de fibra insolúvel. Então você come a maçã, tira a casca, corta em pedaços, enfim. Banana prata também tem. Aí a gente também tem o inhame, né? Então muitas raízes têm esse tipo de fibra. A gente também tem a goma de tapioca. Enfim, tem vários aqui alimentos e vai vendo aí o que é possível para você colocar em prática aí, certo? Nesse momento, como eu falei para você, o que você deve evitar, o que evitar? Ou melhor, que carboidratos evitar. Nesse momento aqui, você tem que evitar o quê? Folhas, tudo que é folhoso, alface, rúcula, sei lá, couve-flor, tudo que tem folha, certo? Cascas, como eu falei para você. Grãos integrais, olha só o adendo aqui que eu quero fazer. Eu já gravei um monte de vídeo aqui falando que você tem que comer fibras, grãos integrais. Existem vários tipos de fibras, não existe só uma, como você já está começando a entender. Fibra solúvel, insolúvel. Mas nesse momento aqui, por mais que grão integral seja saudável, por que é saudável? Porque o grão integral ele melhora a qualidade da sua microbiota intestinal. E quanto mais qualidade ela tem, mais seu intestino se torna anti-inflamatório. Mas nesse momento aqui, você tem que evitar. Tá entendendo aí como você percebe que não é rígido? Você vai tendo que, cada momento, tem o seu momento de eliminação e o seu momento de introdução de alimentos. Então, nesse momento aqui, ao invés de arroz, por exemplo, integral, é mais interessante realmente tu comer o arroz branco. Tá entendendo o que eu quero falar? Enfim. E tu também tem que evitar sementes de maneira geral. Por exemplo, linhaça, chia, essas coisas que faz bem para a saúde, faz bem para o intestino, mas nesse momento não casa muito bem. Quer saber um outro alimento aqui, ó, que ajuda muito também porque é rico em amido, né?
que ajuda nesse processo de prender o intestino e é fácil de digerir, é a farinha de aveia. Ajuda muito, eu gosto muito de prescrever para os pacientes junto com alguns outros alimentos, porque potencializa ainda mais esse efeito de controlar as evacuações, certo? Prefere também comer esses carboidratos sempre mais cozidos, certo? Bem cozidos mesmo, porque isso vai ajudar ainda mais nesse processo. Então esse aqui é o primeiro caminho se tratando de carboidrato para tu fazer, tá? Vê o que é que dá para tu colocar em prática aí. E enfim, vamos aqui para o outro nutriente, que são as proteínas. E eu quero que você pense o seguinte comigo. Durante a fase de crise, como você está tendo ali muita diarreia e você perde o apetite, você vai perdendo peso, não é isso? Eu, pelo menos, aqui conheço e vejo na prática muitos pacientes meus perdendo em um mês 5 quilos, 10 quilos. Um negócio bem complicado e preocupante. Só que essa perda de peso aqui é uma perda de que os teus músculos, eles vão embora. Isso não é legal. Porque quanto mais você vai perdendo peso, teus músculos vão indo embora, você vai entrando em um processo de desnutrição. Isso não é interessante para a tua saúde. Por quê? Porque as proteínas desses músculos, o músculo é formado por proteína, e essas proteínas, elas vão sendo sequestradas, vão sendo retiradas do músculo, sendo levadas para produzir moléculas de inflamação. Então não é interessante. Então por isso que tu tem que comer proteína. Tu não pode ficar se restringindo de comer proteína, entendeu? Tu precisa fazer isso. É recomendação. A gente tem vários trabalhos, né? Tem vários que a gente chama de guidelines. Guidelines são o quê? São documentos feitos por especialistas nessa área aqui. E eles falam que comer proteína é uma prioridade para o paciente com doença inflamatória intestinal. Além disso, imagina que o teu intestino ele tá lá inflamando. Essa inflamação vai gerando o que a gente chama de lesões mesmo, lesões físicas. Por isso que na colonoscopia, às vezes aparece uma úlcera, uma fístula, que é um negócio bem mais sério. E as proteínas, elas ajudam no processo, vou colocar aqui, as proteínas ajudam no processo de cicatrização da mucosa, certo? Então, se você consome proteína adequadamente, com qualidade, isso vai ajudando a cicatrizar essas lesões, pouco a pouco, é óbvio, e vai ser muito positivo para o seu processo de tratamento, certo? Que proteínas comer nessa fase? Eu gosto muito de 3 proteínas, porque são 3 proteínas completas, e são fáceis também de digerir, e que elas têm todos os aminoácidos, né? Existem 20 aminoácidos no total, e elas contêm todos. E aí, quanto mais aminoácidos, quanto mais uma proteína ela consegue ter esses 20 aminoácidos, a gente chama isso de maior qualidade mesmo, né? A gente chama de efeito, tipo assim, é uma proteína biologicamente superior, certo? Então, nessa fase, você precisa pegar essas proteínas que são completas. Vou anotar aqui, ó, proteínas que são completas, ricas em aminoácidos essenciais. Você precisa de proteínas mais magras, por conta que teu intestino ele, né, tá ali sensível, então você vai precisar de proteína mais fácil de digerir. Normalmente essas proteínas mais magras são mais fáceis e proteínas que, né, não, no momento aqui não é tão interessante carne vermelha. Alguns ainda toleram. Eu tenho um paciente que na fase de crise ainda tolera, mas isso vai depender do corte, vai depender do modo de preparo. Mas vamos aqui por enquanto só focar nas proteínas brancas. E que proteínas brancas e magras e fáceis de digerir são essas? A gente tem o frango. Gosto muito do filé de peito. É uma parte. Filé de peito. É uma parte que tem uma boa quantidade de proteína. Fácil de digerir e tudo mais. Eu gosto muito de pescados. Pescados, né? A parte do filé do pescado, tipo filé de tilápia, um exemplo. E eu gosto muito dos ovos. Então, assim, vai tentando priorizar inicialmente essas 3 proteínas. Carne vermelha é possível? Vamos entrar aqui num pouquinho. É possível.
carne vermelha. É possível? Sim. Desde que seus sintomas não estejam tão agudos, digamos assim, ou seja, você não está realmente com uma frequência de 10, 15, 20 evacuações. Essa carne vermelha ela precisa também ser um corte magro, tá? E você tem que preparar essa carne vermelha sempre cozida, assada ou grelhada. Especialmente cozida e assada. Eu ainda ficaria mais um cozido. Alguns cortes que podem, né, você poderia consumir também nessa fase. A gente tem o patinho, a gente tem o coxão mole, a gente tem músculo bovino, entre outros. Certo? Eu ficaria em uma frequência de 2 vezes por semana. E prepararia também essa carne vermelha sempre moída, com alguns legumes, sabe? Fazer aquela carne moídazinha, cara de vó. E você coloca a carne moída, aí bota lá uns legumezinhos, batata inglesa, aproveita e bota o carboidrato com amido e fibra solúvel, entendeu? Aí dá super certo. Mas fica focando mais naquelas outras que eu te falei, aquelas proteínas mais brancas nesse momento. E come proteína. Voltando aqui, eu sugiro que você no almoço, por exemplo, aqui, tentar aqui imaginar um cenário. Café da manhã eu comeria 2 ovos. 2 ovos fritos com azeite, né? Eu faria cozidos mesmo. No almoço eu comeria 100 a 150 gramas de peito de frango, né? Filé de peito. E jantar, ou eu comeria também novamente mais 2 ovos, 2 a 3 ovos, ou mais 100 a 150 gramas de filé de peito novamente, ou sei lá, um filé de tilápia, enfim. Entendeu? Então faz umas 3 refeições. Opa, 3 refeições com proteínas. Seria interessante tu fazer esse mínimo de 3 refeições com proteína para que você possa ir, né, mantendo os teus músculos, recuperação de peso, cicatrização da mucosa, como eu te expliquei, entre outros. Vamos aqui para as gorduras. Gorduras. Tem muita gordurinha aí na moda, tem óleo de coco, óleo de não sei o que. Eu gosto muito do azeite de oliva e extra virgem. Eu acho que esse é o melhor tipo de gordura que a gente pode estar consumindo, certo? O azeite de oliva extra virgem ele faz parte da base da dieta mediterrânea, que é uma dieta extremamente anti-inflamatória que eu também particularmente gosto muito. E o grande trunfo, digamos, do azeite de oliva é que ele é rico em um grupo de substâncias chamadas de polifenóis. Esses polifenóis eles têm ação anti-inflamatória. Então é uma gordura literalmente anti-inflamatória. É óbvio que, como qualquer gordura, tu vai ter que ter moderação, né? Tu não vai encharcar lá de azeite para fazer um ovo. Mas ele tem uma ação anti-inflamatória. O polifenol que dá essa ação anti-inflamatória, a gente chama ele de hidroxitirosil. Hidroxitirosil. Tu não precisa decorar isso. Mas é só para tu entender que é no azeite extra virgem que você encontra mais essa moléculazinha anti-inflamatória. Já no azeite, aquele que é o normal, né? Azeite de oliva, tipo único, enfim, ele não tem tanto esses polifenóis anti-inflamatórios. Entendeu? Só o extra virgem, por isso que foca nesse daqui. E além de ajudar nesse processo de ação anti-inflamatória, o que é muito benéfico para esse momento, né, da crise da doença inflamatória intestinal, ele ajuda muito, sabe no quê? No controle do B, na recuperação. Porque imagina que você vai estar consumindo calorias extras. Então o que é que eu gosto de fazer com os pacientes? Eu,
né? Sugiro lá o almoço, né? Calcula e tudo mais. Eu falo, ó, quanto colocar o teu almoço? Pega 1 ou 2 colheres de azeite de oliva e joga assim por cima, porque você está aumentando a ação anti-inflamatória daquela refeição, mas também calorias, entendeu? E é legal porque tu precisa de pouco azeite, tipo 1 colher de sopa, para ter ali quase 100 calorias, entendeu? Aí se você bota 2, ó, já é quase 200 calorias só em 2 colheres de sopa. Então isso é bom para quem está perdendo peso e para quem precisa recuperar ele. Então isso vai ajudar né, como calorias extras mesmo. Eu acho que a melhor palavra que tem para definir é essa, para que você possa ir recuperando pouco a pouco teu peso. Hidratação agora é outro ponto. Hidratação é uma coisa extremamente negligenciada, mas é extremamente fundamental que tu se preocupe com isso. Porque, repito, né, a diarreia você vai desidratando. E quanto mais desidratado você está, pior vai ser controlar, né, a doença em si, a fase de crise. Então, o que é que eu penso sobre hidratação? Primeiramente, a água mineral normal, né? O que é que tu tem que fazer? Pega o teu peso atual e multiplica por 35. O valor vai ser a quantidade média de água que você precisa consumir. Por exemplo, eu peso 70 quilos, né? Na verdade, 70 não, eu peso 74 quilos atualmente, eu multiplico por 35. Vai dar 2.000 e poucos ml, acredito eu. Posso estar errado na conta, porque eu não estou fazendo aqui de cabeça, né? Mas enfim, aí você pega esses dois, vou chutar aqui, 2.500 ml. Não é isso, é mais, mas enfim. Aí esses 2.500 ml eu transformo em litros, então né, 2.500, aí eu pego lá, então vai ser 2,5 litros. Então eu preciso 2,5 litros de água por dia, certo? Então faz isso aí, pega a calculadorazinha, pega teu peso, multiplica por 35 e tu vai ver a quantidade de água que média que você precisa para estar consumindo nesse momento, para estar combatendo essa desidratação durante essas diarreias na crise. Eu também gosto muito de água de coco. Não para tu ficar bebendo a todo instante, né? Porque eu sei que às vezes é difícil de encontrar. Mas tu beber aí pelo menos 200 a 400 ml por dia. Por quê? Porque a água de coco ela tem o que a gente chama de eletrólitos. Eletrólitos. Principalmente o sódio. Aí a gente tem o potássio. A gente tem magnésio. Magnésio, tanto aqui. E entre outros. Esses eletrólitos é como se eles puxassem água para dentro do teu intestino. Então a água de coco ela consegue hidratar mais do que uma água mineral nesse sentido, tá? Não é uma competição, é só para tu entender. Por quê? Porque como ela é rica nesses eletrólitos, assim que esses eletrólitos eles entram em contato com o teu intestino, ele é absorvido, né, pelas tuas células intestinais e eles puxam com ele água. Então é ótimo para tua hidratação. Aí de manhã, quando você, né, você acorda, toma no café da manhã uns 100, 200 ml. Aí à tarde toma mais uns 100 ou 200 ml, tá bom? Então isso vai te ajudar muito. Alguns sucos também. Sucos de frutas ou da polpa. Nunca esses sucos aí de em pó, de caixinha, pelo amor de Deus, né? Mas alguns sucos de frutas também têm um efeito constipante. Ou seja, um efeito de prender o intestino. Eu gosto muito da goiaba, por exemplo. E limão. São os dois que eu acho que casam muito bem. Então a goiaba e o suco de limão, eles têm efeito também de, além de hidratar, de prender mais o do intestino. Então faz o mesmo esquema da água de coco. Vai tomando água mineral durante o dia, aí toma ali uns golinhos de água de coco, aí depois toma ali uns golezinhos de suco de goiaba, bem coado, tá? Não deixa passar os caroços, retira as cascas, tudo. É só mesmo aquela fase líquida. Que isso também vai te ajudando na hidratação e prendendo o teu intestino. E também eu gosto muito de alguns tipos de chás. Por exemplo, camomila. Camomila ele tem uma substância anti-inflamatória que a gente chama de apigenina. É uma substância anti-inflamatória. Então eu acho também interessante. Antes de dormir você tomar um chá de camomila,
ou em algum outro momento. Então, assim, é só para tu entender que não necessariamente tu precisa ficar se hidratando só com água mineral, água mineral, que sim é importante, é válido. Mas que tu tem que focar também em outros tipos de líquidos que têm certas vantagens que a água mineral não tem. Eu te expliquei, água de coco tem um eletrólito, o chá, né, chá de camomila tem essa substância anti-inflamatória. Aqueles sucos lá que eu te falei aqui, eles também conseguem prender o intestino, então você vai melhorando teu estágio né, de desidratação, fazendo essa mesclagem entre esses diferentes tipos de hidratação, certo? Lactose, né? Um ponto um pouco mais sensível aqui. Você, não sei se você me conhece, se você estava nesse vídeo já é a primeira vez, ou se você já viu outros vídeos meus, não tenho nada contra os laticínios. Para mim, os laticínios são um dos melhores grupos de alimentos que existem, porque eles têm nutrientes que são realmente fundamentais para a nossa saúde. Porém, durante a crise, vou até escrever aqui, para não falarem por aí que eu tô falando outra coisa. Ó. Durante a crise, é prudente evitar. Por que, Ítalo, que é prudente evitar a lactose durante a crise? Porque a lactose inflama. Eu vou até escrever isso aqui. Ó. A lactose não inflama. Você vai entender agora por que é prudente evitar. Seu intestino já está inflamado, né? Ó, intestino inflamado. Quando o intestino está inflamado, seja por que motivo for, aqui a gente está focando na questão da doença inflamatória intestinal, né? Qualquer motivo que seja que inflame o intestino, a enzima lactase, que é aquela que quebra a lactose, ela é uma enzima sensível à inflamação. Então, inflamou, essa enzima ela para de ser produzida no intestino. É como se fosse um mecanismo de adaptação mesmo. Ninguém sabe explicar por que isso acontece, mas chegou em crise, né? Chegou a crise, a carga inflamatória está alta, essa enzima lactase ela começa a baixar o seu nível de produção e de atividade. Se ela quebra a lactose, né, essa lactase, e ela está baixando, significa que tu não vai tolerar muito bem os laticínios. Então você fica com uma espécie de intolerância à lactose temporária. Então, enquanto você estiver nessa crise, você evita, tá? Porém, passou a crise, ou né, melhorou os sintomas, entrou em remissão, introdução gradual. Óbvio, né? Você não vai fazer tudo de uma vez, que você passou às vezes semanas, meses, anos sem consumir. Então, reintrodução gradual e progressiva. Então, pouco a pouco você vai comendo um pedacinho de queijo, tomando ali um pouquinho de leite, enfim, tomando um iogurtezinho natural, metade de um copo, e você vai novamente acostumando o teu organismo a processar a lactose, né, a lactose novamente. Existem casos, mas eu não vou falar raro, vou chamar de menos comuns, onde o paciente com DI ele desenvolve uma intolerância à lactose persistente, digamos assim. Então existe um pequeno número de pessoas que realmente não vão mais conseguir tolerar. Aí essa sim, e repita, é um número bem reduzido, comparado com a maioria, vai ter que evitar a vida toda alimentos com lactose. Como uma pessoa que só tem intolerância à lactose também, entendeu aí? Então, durante a crise, beleza, você está correto em fazer essa... É prudente realmente você eliminar, mas depois vai melhorando os sintomas, vai entrando em remissão, reintrodução, a maioria vai se dar muito bem, né? Vai conseguir tolerar novamente a lactose, normalmente, enfim, certo? E aqui partindo para o glúten já é um negócio que realmente é mais obscuro, no sentido de o que fazer. No sentido de o que fazer. Por quê? Porque realmente a gente não tem nenhuma evidência ainda comprovando que evitar glúten na doença inflamatória intestinal
até mesmo na fase de crise, vai ser benéfico, entendeu? Então, assim, é algo realmente particular. O que eu só fico com receio é que as pessoas tomam o glúten como um alimento inflamatório que faz mal para a tua saúde e nunca mais tu vai poder comer, que ele realmente faz mal, mas não é verdade. Você só deve evitar o glúten definitivamente em 3 situações. Primeira situação, na doença celíaca, que é uma doença realmente autoimune, ou seja, autoimune, ou seja, teu organismo ele vê o glúten como uma espécie de um agente nocivo, causador de problema de doença, então ela vai inflamar por conta do glúten. Então, se você tem doença inflamatória intestinal e doença celíaca, que pode sim acontecer, você vai ter que evitar mesmo. Não existe aqui conversinha de tô na fase de crise, não. Tem que evitar em todos os momentos. Se você tem algum tipo de sensibilidade ao glúten, tá? Que é o quê? Aquele cara que não tem, que o glúten não inflama ele, diferente da doença celíaca, mas o glúten gera alguns sintomas, né? Estufamento, dor abdominal. Aí, né, é um negócio mais subjetivo, então se você tem isso, aí você vai pro médico, aí você vai fazendo alguns exames, né? Um gastroenterologista, você descobre, aí você entendeu que você tem sensibilidade, evita mais por questão de qualidade de vida. O glúten não vai te fazer mal no sentido de causar lesões e inflamação. Ele só vai piorar a tua qualidade de vida. Tu vai ficar com o intestino, né, o abdômen empachado, sentindo dor, enfim. E o outro é se você tem também síndrome do intestino irritável, também associado com a doença inflamatória intestinal. Nesses casos também o glúten ele acaba fermentando em excesso e gerando também sintomas de desconforto. Mas se você só tem a doença inflamatória intestinal e está em crise, você, repito, pode consumir alimentos com trigo, né, que tem glúten. Vai muito da sua subjetividade. Se você está vendo que aqueles alimentos com trigo eles vão piorando os teus sintomas, aí você elimina. Chegou em remissão, tenta reintroduzir, vê o que é que acontece. Se tiver tudo ok, vida normal, consumindo trigo e glúten. Se não, aí você, né, evita, faz novos exames, conversa com o seu nutricionista para ele te direcionar melhor, entre outros, tá bom? Então, o que eu tinha para falar, né, com vocês aqui é esse guia prático aqui sobre o que você fazer na crise, para que você possa sobreviver a esse momento, para que você possa melhorar os teus sintomas e melhorando os teus status nutricionais, recuperando teu peso, controlar a diarreia, tá certo? E eu espero que tenha feito sentido para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo no comentário, eu respondo todo mundo. Envie esse vídeo aqui também para alguém que você conhece que tem doença inflamatória intestinal e que você sabe que pode ajudar essa pessoa. Essa pessoa está perdida e você sabe que esse conteúdo aqui de alguma forma trouxe mais clareza e direcionamento, certo? A gente se vê no próximo e até breve. Deus os abençoe.